Olá, você que está passando por momentos difíceis, por tempos de enfermidades, doença, até mesmo está enfrentando uma situação adversa, onde você está procurando achar uma solução, achar uma direção, uma orientação, receber até mesmo uma inspiração, uma motivação. A palavra de Deus, ela é o caminho e a luz que ilumina os nossos corações, mostrando o que Deus faz, o que Deus realiza e o poder de Deus que por intermédio de Jesus Cristo ele libera sobre as nossas vidas para nos conduzir a uma vida de fé, uma vida de vitória, uma vida de bênção e também uma vida que recebe a graça de Deus para sobressair as adversidades e as tempestades da vida. Eu quero mostrar para você um texto bem pequeno, mas que nos ensina algo muito importante referente a quando estamos enfrentando momentos difíceis. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 29 ao versículo de número 31 diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e serviam-os. Você observou? Se você ler o texto, o capítulo inteiro, principalmente os versículos anteriores, você vai observar que o Senhor Jesus Cristo ele entra na sinagoga e ali ele passa a ensinar, a instruir, a declarar a sua missão e o seu propósito de estar aqui na terra. E a Bíblia nos declara que um homem possuído de espírito imundo, ele se manifesta ali e o Senhor Jesus Cristo, com a autoridade e o poder que há nele, repreende aquele espírito maligno e o homem é libertado e transformado. As pessoas ficaram admiradas, as pessoas ficaram surpresas ao ver o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E Simão Pedro, na casa dele, estava com a sua sogra enferma, doente, acamada. No Evangelho de Lucas declara que ela estava com uma febre terrível. O que Simão fez? Ele desejou a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele desejou que o Senhor Jesus Cristo viesse à casa dele, porque ele reconheceu que a pessoa do Senhor Jesus Cristo tinha poder e autoridade para curar a sogra dele e tirar todo o mal que estava ali no seu lar, tirando a harmonia, tirando a alegria, tirando a paz, porque uma pessoa enferma traz preocupações, traz ansiedades, e Jesus, ali, ao manifestar o seu poder sobre aquele espírito maligno, trouxe fé, esperança e confiança a Simão Pedro. Simão levou Jesus na sua casa. E Jesus, ao entrar na casa de Simão Pedro, falaram para ele referente à sogra de Pedro, que estava acamada e enferma. O Senhor se aproxima dela e toca com a sua mão. Ali no original grego declara que ele manifesta um poder criativo, um poder de gerar, de produzir, e ele levanta, quer dizer, a febre é repreendida, aquela mulher é curada, restaurada da saúde, se levanta e passa a servi-los, usar as suas habilidades, aos seus dons e talentos de uma senhora que trabalhou na casa, que criou uma família e agora tinha netos. Então as suas habilidades agora como uma mulher virtuosa, agora passou a ser exercitada para alimentar o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos e deixar a todos admirados com o milagre que Deus acabou de fazer, com a bênção que havia acabado de se manifestar e o resultado disso na família de Pedro, na vida da sogra dele e daqueles que estavam em derredor. E o que eu quero declarar para você nessa mensagem é o que fizeram para que acontecesse esse milagre, que nos declara no versículo 30, a parte final, e logo lhe falaram dela. Algumas traduções diz, e falaram dela para Jesus. O segredo está falar com Deus, orar ao Senhor Jesus Cristo,
pedir a Ele, entrar na presença dele em oração, buscando o poder, a autoridade, a grandeza e a presença dele na vida, no lar, na família, no trabalho, em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que faz parte da nossa vida, está ao nosso derredor, nós temos que falar ao Senhor Jesus Cristo. E ao se aproximar dele, nós temos que nos aproximar tendo a certeza e a convicção que ele é um Deus que ouve e responde, e sempre fará muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque ele é a fonte de todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 5 ao 13, Jesus nos conta uma parábola de um homem que tinha uma necessidade. E ele vai à casa do seu amigo e bate na porta, até que o seu amigo abre a porta e lhe supre as suas necessidades. Aí o Senhor Jesus Cristo declara: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E ele declara: qual pai que o filho pedindo pão lhe dará uma pedra? Se pedir um peixe, lhe dará um escorpião? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará uma serpente? Se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o seu Espírito àqueles que lhe pedirem. Então o Senhor Jesus Cristo está declarando que nós temos que pedir em oração, reconhecendo que a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para com as nossas vidas, que se revela e se manifesta por intermédio da oração ao Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8, o Senhor nos ensina uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, contando a história de uma viúva que se aproxima de um juiz pedindo que ele julgue a causa dela, e devido à sua insistência e persistência, o juiz a julga e resolve ela. Então o Senhor fala: assim também Deus fará aos seus servos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio. Mas vindo, porém, o Filho do Homem achará fé na terra. Então nós temos que ser perseverantes, persistentes e insistentes, e nunca dar lugar ao desânimo ou à negatividade, porque aquele que nós estamos orando e clamando, ele é fiel, ele vai agir e responder, para que nós possamos contemplar o seu poder, a sua autoridade e a realidade do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Outro fato que nos chama bastante atenção é que, juntamente com a oração, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 28 e 29, o Senhor Jesus Cristo fala que muitas vezes com oração nós temos que acrescentar o jejum, a consagração, para estarmos mais fortalecidos, mais abertos à ação e o mover e a virtude do Espírito Santo para repreender as obras das trevas, os espíritos maus que procuram nos destruir, atrapalhar e até mesmo nos desanimar no rumo ao sucesso, a bênção, a vitória e o cumprimento da promessa de Deus. E para concluir esta mensagem, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 22 a 24, Jesus diz assim: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo: tudo o que te pedirdes em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. A fé em Deus e a declaração da palavra de Deus, e orar com convicção e com certeza, Deus vai responder e abençoar. O segredo da bênção, da vitória, da restauração e da paz que reinou novamente na casa de Simão Pedro foi que trouxeram a presença de Jesus Cristo àquele lar e falaram com Jesus, apresentaram ao Senhor Jesus Cristo a circunstância, o problema e a adversidade, e isso trouxe a aproximação dele, o mover das suas mãos e a manifestação da sua bênção, do seu poder e da sua virtude. É o que Jesus tem para fazer e realizar na sua vida, porque isso faz parte do Evangelho, e o Evangelho é boas novas para todo aquele que
crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te convido nesse momento a falar com o Senhor Jesus Cristo, a reservar um momento da sua vida e fechar os teus olhos e direcionar o seu coração ao Deus vivo e verdadeiro, e na autoridade do nome de Jesus Cristo declarar na presença de Deus o que te preocupa, o que te perturba, o que te aflige, o que está tirando a tua paz e todo e qualquer problema. E em o nome do Senhor Jesus Cristo você verá a presença de Deus trazendo consolo, alegria, paz, o poder de Deus repreendendo todo o mal, quebrando toda a muralha e abrindo as portas, e o que é muito mais glorioso, a paz de Deus através da bênção, da ação e da realização do cumprimento da palavra dele na sua vida. E sabe qual é o resultado? Você também vai servir ao Senhor, você também vai utilizar os seus dons e talentos para o reino de Deus, para que todos possam ver e contemplar que Deus é contigo, que a bênção de Deus chegou à sua vida e que agora você está vivendo o melhor de Deus pelo poder e a virtude do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Medite nessas palavras. Como declara o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E também nos diz o profeta Jeremias, então ireis e me invocareis e me buscareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E sabe qual é o resultado? Deus ouve, responde, e a vitória e a bênção e a presença dele se manifesta plena e completamente na vida, na família, no trabalho e em todas as coisas das nossas vidas. Que Deus possa te abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fale com Deus. Invoque a bênção de Deus sobre a sua vida. E por último, o Evangelho de João, capítulo 14, Jesus fala, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedi e receberei, e a vossa alegria será completa. Até agora nada tem pedido em meu nome. Pedi e receberei, e vocês transbordareis de júbilo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, essa deve ser a tua oração e o resultado, bênção, vitória de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, que a partir de hoje, uma nova história, uma nova fase, uma nova vida, portas se abram e a presença de Deus preencha, encha e envolva todo o teu ser, a tua casa e a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo.